Experimento 1. Carga do canudo. Bien limpa la mesa, no esqueça. Pronto. Pronto. Quando finalicen, deixa limpa. Bem, aqui estão os dados que eu precisei para descobrir qual que seria a carga, né, desse meu canudo que foi eletrizado por atrito. Beleza? Então, o mais importante do experimento foi descobrir a distância com que eles ficassem na horizontal. Eu fiz experimentalmente algumas vezes e deu os valores mais constantes foram o valor de 2 centímetros. A massa do meu canudo eu peguei pela própria marca dele na internet, 0,42 gramas, utilizando a gravidade local de 9,8 metros por segundo ao quadrado e a constante eletrostática como sendo 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Vou utilizar todas essas nossas informações no SI e vou usufruir da somatória das minhas forças, que foi mostrada no vídeo, que é a força peso numericamente igual à minha força elétrica. E com isso, fazendo manipulações algébricas e fazendo, no fim das contas, as contas, eu tenho que o módulo da minha carga de cada um dos meus canudos utilizados, ele vai ser de, em módulo, 1,35 vezes 10 a menos 8 coulombs. Bom, é o seguinte. Nós sabemos que, no nosso canudo, nós conseguimos colocar uma carga de 1,35 vezes 10 a menos 8 coulombs, certo? Nosso experimento não é tão preciso, nossos cálculos não precisam de tamanha precisão, então eu vou ignorar esse 0,35, tratar como isso aqui fosse mais ou menos 1, o que ele é, e nós somos engenheiros, não matemáticos, e vamos entender apenas a grandeza da carga que nós estamos trabalhando. Então, no canudo tem uma carga lá pelos 10 a menos 8 coulombs, ok? Nós sabemos também que 1 coulomb é igual a 1 ampere por 1 segundo, certo? A unidade de carga é igual a corrente por segundo. Sabendo dessas coisas, vamos aqui criar uma extrapolação, um supositório. Vamos supor que nós temos um LED humilde, padrão. Um LED de 5 mm acendido no talo consome ali no máximo uns 10 mA. Nós não precisamos acender o LED no talo, nós não precisamos usar o LED de 5 mm, talvez até um menorzinho. Um LEDzinho padrão, humilde, acenderia-se com 10 mA. Certo? Apenas para a gente não ficar preso a usar o miliampere, nós sabemos que 10 mA é igual a 0,01 ampere, certo? Coloquei os 3 zeros ali só para manter a potência de 3 do mili, micro, nano, enfim. Isso aqui é 10 a menos 2 amperes em notação científica, só para a gente ter também o dado na mesma unidade que a gente tem a carga do canudo. Enfim, a nível de simplificação. Vamos lá. Para acender um LED que consuma 10 miliamperes por 1 segundo. Então nós temos aqui um LED que consome uma corrente de 10 miliamperes. Nós queremos acender esse LED por 1 segundo. Quanta carga nós precisaríamos, certo? Vamos lá. 0,01 ampere dividido por 1 segundo nos dará a carga que nós precisamos. É o que nós temos aqui, certo? Nós temos a corrente pelo tempo que nós precisamos manter essa corrente, né? O tempo e a corrente que nós estaremos consumindo durante esse tempo. Dividir qualquer coisa por 1 não faz menor diferença, certo? Então 0,01 coulombs de carga é o que nós precisamos para acender este LED. Isso aqui continua dando os 10 a menos 2 amperes que nós já sabíamos anteriormente. Beleza, nós temos aqui a carga necessária para acender este LED durante 1 segundo. Agora, vamos saber quantos canudos
nós precisaríamos carregar e quantas dessas cargas nós precisaríamos armazenar. Então vamos supor que nós carregamos o canudo, nós, sei lá, armazenamos essa carga em um capacitor, em uma bateria, sei lá, a gente armazena essa carga, então carrega todos os canudos de uma vez, descarrega tudo de uma vez. Quantos dessa carga, que é a carga do canudo, nós precisaríamos para acender isso aqui? Beleza? Nós temos a carga que nós precisamos e a carga que tem no canudo. Basicamente, nós vamos fazer aqui, ó, 10 a menos 2 coulombs, que é a carga que nós precisamos para acender o LED, dividido por 10 a menos 8 coulombs. Certo? Basicamente, nós queremos saber o quanto a carga do canudo é maior, ou o quanto a carga necessária para acender o LED é maior do que a carga do canudo. Certo? Um coulomb vai cortar com outro coulomb e a unidade de medida aqui vai ser quanto de um para o quanto de outro e não quantas cargas, sim quantas unidades de coisas, que no caso aqui é cargas de canudo. Então vamos lá. Quando uma potência é negativa, se ela está dividindo, ela pode multiplicar, se ela está multiplicando, ela pode dividir, então 10 à oitava, 10 ao quadrado. Quando nós temos uma divisão de potências com a mesma base, nós podemos só subtrair os expoentes. Então, 10, 8 menos 2, 6, 10 à sexta. Então, nós temos 10 à sexta, que é o 1 seguido por 6 zeros, também conhecido como 1 milhão, de cargas de canudo. Então, nós precisaríamos de 1 milhão de cargas desse canudo, que é essa carga aqui, para acender um LED que consuma 10 mA durante 1 segundo. E aí nós poderíamos carregar vários canudos e descarregar de uma vez, poderíamos armazenar a carga de um canudo e ir descarregando ela, enfim, essa é a parte que não nos cabe no momento, mas é isso. Essa é a quantidade de canudos carregados que nós precisaríamos para acender um LED que consoma 10 mA por 1 segundo. Experimento 2. Lâmpada caseira. Mostra a tensão, mostra aqui o celular. Ahora vamos a ver la lámpara. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 20. Nossa, olha essa luminosidade, cara. Eu gravei lá em casa, eu paguei minha luz, velho, no meu quarto todinho, velho. Eu fiquei muito cego ontem. Olha, toma, salva isso, hombre. Toma, Durou 1 minuto e 40 lá em casa. 1 minuto e 30. Não, morre agora não. Já passou. Opa! Na sobrevida. Vamos contar. Deixa Vou ela dar ver, mais de deixa. um minuto isso aí. Não, já passou já. Olha, muito bem, muito bem. é o quê? No experimento da lâmpada, nós fizemos uma lâmpada incandescente. E, obviamente, pelo próprio nome, a lâmpada incandescente é basicamente um material incandescente, utilizando o fenômeno da incandescência. A incandescência, basicamente, é quando o material está extremamente quente e eles começam a emitir luz no espectro de luz visível. Né? Eles emitiriam luz estando quentes em outras frequências, geralmente frequências mais baixas. Quando esses materiais começam a ficar mais quentes, eles começam a emitir luzes em frequências diferentes. E com base na luz que o material está emitindo, nós conseguimos estimar a temperatura no qual o material está. Então, basicamente, o material quando está mais vermelho, ele está quente pra caramba, mas ele ainda não está tão quente quanto se estivesse mais branco, e assim vai. Existe uma tabela no qual nós conseguimos saber, uma tabela não, uma imagem do qual, olhando a cor, você vê, tem mais ou menos tantos graus. No nosso experimento, nós usamos o filamento, que é o material que nós deixamos incandescente, um grafite. Nós colocamos uma fonte de 12 volts, que suporta entregar até 10 amperes, e esses 10 amperes basicamente foram sugados todos, porque a resistência do grafite não é tão alta. O grafite que nós usamos era um grafite 09 da Faber-Castell, e o grafite 09 da Faber-Castell, ele tinha uma resistência de, sei lá, 0,7 ohms, algo do tipo. Algo na casa de menos do que 1 ohm, e pela lei de Ohm, basicamente, nós sabemos que se você tem 0, alguma coisa ohms e 12 volts, você vai consumir mais do que 12 amperes. Nossa fonte só entregava 10, então dava uma queda de tensão, ela estava fazendo o máximo que ela podia, mas foi bom o suficiente.
se nós tivéssemos, por exemplo, uma fonte com maior corrente, nós consumiríamos mais rápido, aqueceríamos mais o material, gerando uma luz mais branca, mas o nosso já ficou branco o suficiente, como vocês podem ver. Basicamente nós temos o grafite, nós ligamos a fonte nesse grafite, ele esquentava, ele atuava como um resistor no circuito, e quando ele chegava a uma certa temperatura ele começava a emitir luz. Qual a sacada? Nós precisamos ligar por mais tempo esse grafite. Se esse grafite ficar em contato com o ar, vai ter uma troca do ar em torno dele que acabou de queimar e gerou um monte de carbono, de gás carbônico, com um novo ar que tem mais oxigênio, e aí você tem uma reação de queima da parte externa do grafite. Para reduzir a queima do grafite e fazer com que ele esteja quente, mas não queimando, né, não esteja fazendo reação da queima, que é no final uma reação de oxidação, mas não vem ao caso, você pode fazer um vácuo, e aí não vai ter reação nenhuma, porque só vai ter o calor dele, e aí você aumenta muito a duração. Mas nós não usamos um vácuo, nós apenas tiramos a concentração de oxigênio alta que tende a ter no recipiente. Nós colocamos um copo em cima, assim, mais ou menos vedado, né, só para não ter uma grande troca de gases com o ar externo, mas não houve uma vedação perfeita, só uma vedação básica. E esse copo que estava em cima do grafite incandescente, assim que o grafite ligava, ele já queimava ali todo o oxigênio que estava dentro do copo, e a partir dos primeiros segundos já não havia mais oxigênio suficiente para continuar uma reação de queima. Sem oxigênio suficiente para gerar uma reação de queima, o grafite continuava quente, mas sem pegar fogo, sem haver a reação que ocorre com o oxigênio do fogo que precisa de oxigênio para existir. Então era como suprimir a reação de queima do grafite para que ele durasse mais tempo. Nem todo grafite de papelaria funciona, porque isso depende um pouco dos materiais que são usados. Alguns grafites são mais moles, outros são mais duros, outros são mais cinzas, outros são mais pretos, e dependendo da composição você tem resistividades diferentes do material, e você tem grossuras diferentes, densidades diferentes do material, e tudo isso interfere no quão bem o grafite vai funcionar. Alguns grafites que nós testamos explodiram antes de manter um bom nível de incandescência, provavelmente porque o material que estava no interior dele dilatava mais com o calor, e o material de fora dilatava menos. Aí quando você esquenta ele dá uma explodida. Isso é uma coisa que inclusive acontece em concreto com ferro por dentro. Se você tiver uma grande variação de temperatura, o ferro dilata mais que o concreto, e aí gera pequenas, nem sempre explosões, mas você empurra o concreto para frente e aí trinca ele e tudo mais. Isso acontece com outros materiais, basicamente, é isso que eu estou tentando dizer. Quando nós temos um grafite, nós tentamos com outro grafite também, que derretia antes de entrar e ficar incandescente. Provavelmente ele tinha vários outros materiais que tinham um ponto de fusão menor. E no caso, o grafite 09 da Faber-Castell funcionou bem, provavelmente vários outros devem funcionar. Hoje, as lâmpadas, hoje não, né, um tempo atrás, as lâmpadas usavam filamento de tungstênio. O tungstênio é um material que tem um ponto de fusão extremamente alto, lá pelos quase 4.000 graus, que ainda é bem mais baixo do que o grafite. Basicamente, as lâmpadas incandescentes, elas são amareladas porque você não pode colocar uma temperatura de, sei lá, 6.000, 4.000 para cima graus para deixar ela mais branca, porque se isso acontecer, o tungstênio derrete. E aí, com materiais que não derretem tanto, que é o caso do nosso grafite, nós conseguimos uma cor até levemente mais branca do que a cor amarelada da lâmpada padrão incandescente, porque nós conseguimos colocar uma temperatura levemente maior, talvez uns 4 ponto alguma coisa mil, por aí, talvez 3.800. A lâmpada de tungstênio deve trabalhar ali pelos 3.000 e alguma coisa. Então, basicamente é assim que funciona fazer uma lâmpada. E nós fizemos de forma extremamente parecida com o que Thomas Edison fez. Se não me engano, os primeiros filamentos que Thomas Edison tentou de forma funcional era um fio de lã já queimado, né? Então basicamente era carbono, grafite é carbono, né? E
Só que no final foi se descobrindo mais materiais porque você precisava fazer aquela lâmpada durar. E o grafite ele queima, porque o carbono reage facilmente gerando queima, por isso que é usado metais. Uma das coisas que é feita também para impedir a reação de queima dentro das lâmpadas incandescentes comerciais, industriais, é você colocar um gás ali dentro que reduz a facilidade dessa reação. E aí, se não me engano, tem gás neon, alguma coisa assim. Cada lâmpada tem sua tecnologia, cada época tem suas tecnologias, mas no geral é basicamente isso. Você precisa gerar uma incandescência no material e garantir que ele nem derreta e nem queime. No caso do carbono é muito fácil de queimar, por isso é muito difícil você fazer o carbono durar muito tempo. O nosso durou ali por volta de 1 minuto, exatamente porque nós suprimimos a reação de queima com um copo em cima. Se nós não fizéssemos isso, ele duraria pouquíssimo mais de 30 segundos, talvez 28 segundos, algo do tipo. É isso aí. Experimento 3. Bolhas explosivas? 12 volts, vai até 18 amperes, mas provavelmente não está consumindo tudo. Ligado aqui, grafite, 2 milímetros, cano, material. Também. Bolinhas. Sobre o elemento da eletrólise da água, no qual foi gerado hidrogênio a partir de água e uma fonte, nós precisamos primeiramente de eletrodos. Se a gente usar eletrodos de metal, o que pode acontecer é que o metal vai participar da reação e vai acontecer uma oxidação em um metal e uma redução no outro metal, virando anode de cátodo dos metais. Não é o que nós queremos. Nós queremos que a água se eletrolise. Uma das coisas que nós fazemos é colocar um eletrólito, que são íons que nós vamos dissolver na água, e eles vão, entre aspas, disputar com a água e agilizar a reação, participando da reação, mas que no geral o que acontecerá é que o H2O da água será gerado a partir dele 2 hidrogênios e um oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio, né, que são 2 hidrogênios, H2, e será gerado 2 H2 e um O2, que é um oxigênio. Para fazer o procedimento a gente faz o seguinte: a gente pega uma água, no caso a gente usou de eletrólito um bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio foi dissolvido na água. Deve dar para fazer com outros tipos de sais, talvez sal de cozinha, NaCl, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um que funciona bem, mas que não é muito bom ficar se mexendo com isso no ambiente escolar. E a gente dissolve isso na água e a gente usa de eletrodos. Como usar metais como eletrodo não é uma boa, a gente usa grafite, que acaba não sofrendo a oxidação e a redução, né, que aconteceria em metais normais. E usando o grafite dentro da água, a gente energiza esses grafites. No caso, nós usamos uma fonte de 12 volts ou uma pilha de 9 volts. Quanto maior a tensão, maior a potência, mais rápida acontecerá a reação e tudo mais. Mas uma pilha de 9 volts é suficiente, mas o mais adequado é uma fonte de 12 volts. Pode ser uma corrente baixa, porque a resistência do circuito todo é alta, então não puxa uma corrente alta. Mas uma fonte de 12 volts é bom porque não vai descarregando a pilha. A pilha você pode começar ali com o experimento, e como você precisa gerar uma quantidade de hidrogênio boa antes dele realmente fazer as bolhas de hidrogênio, a pilha pode descarregar enquanto você está testando. Então o ideal seria uma fonte de 12 volts, que é o que nós usamos. Uma fonte de 12 volts, energizando 2 grafites submersos em água com eletrólitos, certo? Isso foi gerando hidrogênios através de bolinhas, microbolinhas. Esse hidrogênio vai expulsando o ar normal que já estava dentro do pote, no espaço em que não tinha água. E quando esse hidrogênio começa, a concentração de hidrogênio no espaço vazio está alta o suficiente, as bolhas que começam a ser geradas, o ar passa pelo canudo e vai para dentro da água, que é o que nós fizemos. A água, a gente, para formar bolhas dentro dessa água, nós colocamos detergente, né, sabão normal, só para ajudar a formação de bolhas, para essas bolhas não irem embora. E com essas bolhas, quando já estão com a concentração boa de hidrogênio, elas ficam extremamente explosivas.
Não é recomendável você botar o fogo diretamente no cano, porque o hidrogênio vai explodir lá dentro, vai criar uma pressão, a tampa vai explodir, vai voar alguém e é chatão. Mas se você quisesse usar esse hidrogênio para alguma coisa, você poderia armazená-lo num recipiente, e aí você joga no motor e faz qualquer coisa com esse hidrogênio. O importante é entender como o hidrogênio é gerado. É isso aí. Experimento 4, pilha. Beleza, os LEDs estão aqui, vou dar uma sacudidinha e... Vrau! Hahaha! Motor girando. Não dá pra ver direito na câmera por causa da taxa de atualização. LEDs acesos. Bagalando aqui. Quando balança, mantém a tensão em 1 ponto alguma coisa. Mais ou menos uma bateria carregada, né? 1.7, 1.8. Vou deixar cair agora. Quando baixa de 1.7 ele fica aceso. O motor gira constantemente, né? Beleza. Então a solução com vinagre e sal. Sal, quantidade, não sei quanto de sal eu botei tipo umas 2 pitadas em cada quadradinho desse. Cada quadradinho desse tem uma quantidade mínima de vinagre, então eu não devo ter usado nem 300 ml. E aí balança um pouquinho. E aí tem aquela questão do zinco e do cobre, é isso aí. Tudo sob controle, o motor continua girando aqui. Guerreiro. Girando para um caralho, não sei se dá pra ver na câmera. Espero que dê. Eu vou botar o dedo aqui pra opa, eu quebrei, volta isso. Tô tentando frear ele aqui. Isso aí, show. A tensão se mantém com o motor girando. No caso aqui os LEDs já apagaram. Esses papéis eu botei no chão porque eu derrubei vinagre. Aí fica mais fácil pro vinagre espalhar e não ficar com o quarto fedendo vinagre pro resto da vida, né? Então balança. E aí a tensão sobe. E o motor liga e os LEDs também ficam acesos. Tudo sob controle. Vrau. Eu vou botar aqui também. Eu vou botar um outro LED. Eu vou botar um LED parrudão Big Giant. Pra ver se ele liga. Duvido muito. Mas vamos ter fé. Pronto. LEDzão Big Giant. Agora eu tô querendo demais, né? Agora eu tô querendo demais. Deixa eu deixar só o LEDzão Big Giant. Eita, meu multímetro. Pera aí que eu soltei o multímetro. Aqui. Sobe para 1.8. Bom, agora eu coloquei 4 pilhas em série. E aí eu peguei 3 blocos dessas 4 pilhas em série. E esses 3 estão em paralelo. Então aqui tem 4 em série, 4 em série, 4 em série. E esses 3 blocos estão em paralelo aqui. E paralelo aqui. Eu tô aqui com 5 LEDs. E eu tô aqui com motor. Cadê o motor? O que eu fiz com o motor, meu Deus do céu? Já volto. Aqui, meu motor. Ih, o motor morreu. Quebrei o motor. Eu vou arrumar o motor. Bom, como eu comi o motor com farinha, eu vou pegar aqui esse outro motor. E aí eu vou ligar essa perninha dele aqui. Nesse jacarezinho aqui, eu vou prender aqui. Pronto, tá preso aqui. E aí a outra perninha eu vou ligar aqui nesse de cima. E vrau. Pra quem não sabe como o protoboard funciona, pesquisa no Google que esse vídeo não é sobre isso. Mas basicamente essas linhas aqui estão ligadas uma na outra e essas aqui também. E aí é isso aí. Vamos lá. 3.5 volts aproximadamente. Espero uma corrente maior, mas primeiro deixa eu encher, porque tem alguns potes que estão mais cheios que outros. Eu coloquei mais uma pitada de sal em cada um.
Tem mais uma pitada de sal em cada um. Tá tudo ligado. E agora, vamos ver. Tá, os LEDs estão acendendo bem forte. O motor não tá girando. E aí a tensão não caiu tanto dessa vez. Vamos dar uma sacudidinha. O motor tá... Opa, tava mal conectado. Pronto, o motor tá girando, os LEDs ficaram mais fracos. Eu vou desligar a luz que eu liguei do celular. O experimento da pilha, que foi o mais trabalhoso. Basicamente, existem dois metais, que nós usamos o cobre e o zinco. E eles funcionam como o anodo e o catodo para uma reação de oxidação e redução que acontece dentro ali do líquido cheio de eletrólitos. Basicamente, nós não usamos uma ponte salina, nós só jogamos o sal dentro da água. Nós não usamos água, nós usamos vinagre, porque tem mais eletrólitos. Dá para fazer com água tranquilo, só botar água é suficiente. O mais comum de se fazer uma pilha é utilizando cloro e cloroativo, que é a água sanitária, que boa e tudo mais, com soda cáustica. Por quê? Porque a soda cáustica ela tem sódio, por isso que soda cáustica, e o cloroativo tem cloro. E esses dois podem ser substituídos pelo sal de cozinha, que sua fórmula química é NaCl, Na sódio, Cl cloro. Então não precisa usar o cloro e a soda cáustica diretamente de produtos químicos mais não perigosos, assim, mas um pouco mais que oferecem mais riscos, incômodos, enfim. A gente pode usar sal, que foi o que nós utilizamos. Nós utilizamos sal dentro de um líquido, pode ser água, no caso nós usamos o vinagre porque ele tem mais eletrólitos, a gente estava fazendo o máximo que dava. Limão também funciona bem, também tem bastante eletrólito no limão e tudo mais. Enfim, nós temos um líquido e nós temos imergidos nesse líquido dois metais. Nós usamos o cobre e o zinco. Dá para fazer com substituindo o zinco com alumínio, que é muito mais fácil de encontrar. Mas qual o problema? A tensão gerada pela reação do cobre com o alumínio gera, sei lá, meio volt mais ou menos, aproximadamente. E a geração gerada do cobre com o zinco dá mais ou menos 1 volt. Então o zinco fornece uma tensão muito maior. Isso tem a ver ali com as eletroafinidades e esse tipo de coisa que a gente aprende em química. Mas o cobre com zinco funciona muito melhor. Nós tiramos zinco de algumas placas e também de alguns parafusos de zinco. Muitos parafusos de zinco se vendem por aí. Aqueles parafusos padrões cinza levemente azulados tendem a ser de zinco. Então, se você for usar zinco, é o lugar mais fácil que você pode encontrar. Tem as telhas de zinco, tem placas de zinco que você encontra em muitos lugares. E o cobre, nós usamos o miolo de um fio de 16 milímetros. Fio de cobre normal de casa, fio, né? Fio. Que tem vários fios. O cabo de cobre, né, tem vários fios dentro e aí aumenta a superfície de contato porque são vários filamentozinhos. Isso ajuda na reação, ajuda a manter a corrente, porque a velocidade da reação fica melhor. Se nós tivermos esses dois materiais imergidos dentro desse líquido cheio de eletrólitos e nós ligarmos a outra ponta em alguma carga, nós temos um circuito fechado, nós temos em cada célula 1 volt e aí a corrente depende do quão, por exemplo, da temperatura. A temperatura interfere na velocidade de uma reação química e como isso é uma reação química, você tem a corrente, você consegue prover mais corrente se a reação estiver maior. A pressão, e se você agitar o líquido, que é o mais fácil que você vai ter acesso, você tem uma troca ali de eletrólitos na região onde está acontecendo a reação perto dos materiais, né? Eles são misturados, você aumenta a osmose, né? da transferência, da troca das moléculas de posição e tudo mais, e isso acelera bastante a reação. Então agitar o líquido é essencial para você conseguir uma alta corrente. Para nós atingirmos a tensão necessária para acender os LEDs e o motor, tudo isso ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta a queda de tensão que nós teremos quando a gente fecha o circuito. Quando a gente fecha o circuito, se você está puxando muita corrente,
essa tensão vai cair muito. Então nós utilizamos 4 pilhas em série, 4 blocos em série. Isso nos daria, idealmente, por volta de 4 volts. Se nós fôssemos fazer com alumínio, daria ali 2 volts. Com 3 potinhos, com 3 pilhas, você já consegue uma tensão decente. No caso do alumínio, 1,5 volt. No caso do zinco, uns 3 volts. Não exatamente 3, vai dar uns 2,8, alguma coisa do tipo. Quando nós colocamos a carga, essa tensão cai. Então nós precisamos de um jeito de manter essa tensão alta o suficiente para poder bater o 1,8, que é o necessário para acender um LED vermelho padrão. 1,8 volts é o necessário para acender um LED vermelho padrão, aproximadamente. E nós precisamos entregar uma corrente que seja suficiente para acender todos os 5 LEDs em um motor. A corrente que o motor puxa deve estar lá pelos, sei lá, uns 20 mA para girar minimamente. E um LED, para acender minimamente, para você ter assim, uma esperança de dizer que está aceso, você precisa de pelo menos uns 5 mA, algo nessa faixa. Um LED no talo é uns 20 mA, e o motor no talo deve dar uns 80 mA, algo do tipo. Algo nessa casa, não muito fora disso. Então, nós fazemos o quê? Uma sequência de 4 pilhas em série não iria nos prover, com a baixa quantidade de líquido, baixa quantidade de materiais de cobre e zinco, uma corrente suficiente, mesmo que agitada. Para isso nós fizemos 3 linhas, 3 pacotes de 4 pilhas em série. Então nós tivemos um total de 12 pilhas. E aí 3 em paralelo, 3 em paralelo, 3 em paralelo, 3 em paralelo. 4 blocos de 3 em paralelo, ou 3 blocos de 4 em série. Enfim, 12 células no total, 4 pedaços em série e 3 em paralelo, como eu já falei, para triplicar a corrente entregada, certo? Com isso, agitando minimamente a água ali, você já conseguia uma corrente suficiente para acender todos os 5 LEDs e manter o motor girando. Quando você para de agitar, o nosso motor continua girando, porque só que os LEDs apagavam, porque a tensão caía de 1,8. Quando a tensão ia lá para 1,7, o LED já estava 100% apagado, e o motor continuava girando, porque o motor não precisava manter uma tensão acima de 1,8 para estar girando. O nosso motor continuou girando até mais ou menos 0,5 volts. Eu não vi até onde ele ia parar, depois que demorou muito tempo e já estava 0,5 volts e ainda girava, eu entendi, ok, ele vai girar um bom tanto. Então a pilha entrega uma corrente boa, uma corrente decente, uma tensão decente. Nossa primeira pilha nós tentamos fazer com garrafas e tudo mais, ficou um trambolho muito ruim de mexer, de arrumar e tudo mais. A minha outra ideia foi fazer em uma matrizinha, uma caixinha com vários quadradinhos que eu usava para guardar resistores. Uma caixa organizadora qualquer, uma de artesanato e tudo mais. Eu coloquei sal em todas elas, sei lá, umas 2 pitadas bem cheias, 3 pitadas bem cheias. Você pode saturar o líquido, você pode botar tipo tanto de sal que der. Se você esquentar o líquido, ele vai saturar mais sal, então vai ter mais sal diluído e também vai acelerar a reação, então esquentar o líquido, se estiver fácil para você, também ajuda. Os metais eu coloquei um depois do outro e coloquei o vinagre por cima. A tensão gerada chegava ali 3 ponto não sei quantos volts, beirando 4 volts. E a corrente gerada foi muita. Inicialmente, quando a gente estava fazendo com o potinho, estava tipo 6 mA. Quando a gente botou sal, foi para 40 mA. E aí, agitando, sobe mais do que 40 mA e entrega os miliamperes que precisava. E é isso que importa funcionar. Funcionou e é isso aí. Então, basicamente é assim que nós fizemos nossa pilha. Existem outros metais que fazem essa reação e existem outras formas de colocar eletrólise na água para fazer a reação de redução e oxidação dos metais. Mas cada um deles vai trazer uma tensão diferente, entregar correntes diferentes, reagir mais, reagir menos, e é isso aí.